Muito obrigado. Queridos, queridas alunas do módulo 4, muito obrigado por essa oportunidade. Vamos iniciar então essa aula muito importante que está na página 15 da apostila de vocês, e o tema é Transmissão da Sagrada Tocha da Verdade, né? Da Seichonoye. Essa aula ela é bastante importante porque, como vocês são alunos do módulo 4, né? Quem ainda não fez já está se preparando para fazer a prova para preletor ou líder da iluminação, né? E esse é um tema que a gente costuma estudar, mesmo não tendo certeza se cai ou não na prova, mas é importante a gente ter esse estudo preparado para que, pensando na possibilidade que esse possa vir a ser um tema de dissertação na prova que vocês vão fazer, né? Aqui, gente, a discussão desse assunto, dessa aula, né? Ela não é assim, nós vamos preparar a dissertação para que no dia da prova nós consigamos desenvolver um conteúdo bastante interessante, importante, né? Mas não é um tema de dissertação que a gente vai poder dar a nossa opinião, emitir a nossa opinião, né? Porque o conteúdo dessa aula é o conteúdo da dissertação. Portanto, o que nós temos que fazer? Memorizar as etapas dessa dissertação. É claro que você pode dizer com as suas palavras o que está escrito no conteúdo dessa aula. Isso você pode. O que nós não podemos é emitir opinião e muito menos desviar do assunto, né? Então vamos lá. Logo no início da apostila que vocês têm em mãos aí, né? Vai falar o significado da transmissão da Sagrada Tocha da Verdade da Seichonoye. Então, para compreendermos perfeitamente o significado da transmissão da Sagrada Tocha da Verdade, o primeiro conceito que devemos ter é que a Seichonoye, a expressão da Sagrada Tocha, é usada em dois sentidos. O primeiro sentido refere-se à verdade propriamente dita, à vida que flui eternamente, né? Nós aprendemos, lendo na literatura da Seichonoye, que o mestre, quando ele iniciou o movimento da Seichonoye, num primeiro momento, ele não quis colocar o nome dele na capa do livro como autor da obra A Verdade da Vida. E por que ele, num primeiro momento, insistiu lá no Japão em não colocar o nome dele como a gente vê hoje, né? Você pega um livro A Verdade da Vida ou qualquer outro livro da bibliografia da Seichonoye que seja do mestre, hoje tem, né? Tem o nome dele como autor, mas ele relutou e resistiu muito para não colocar o nome dele como autor dessa obra, porque ele diz que o verdadeiro autor da obra A Verdade da Vida é a vida que flui eternamente, né? E aí, por uma questão de direitos autorais, por uma questão de registros, né? Ele teve que colocar o nome dele. Só que, passado algum tempo, ele começa a receber devolutivas de pessoas que, pelo simples fato de ler um livro da Seichonoye, de ler um trecho do livro A Verdade da Vida, ela se cura. Ali comprova para ele a verdade
de que a Seichonoye, o verdadeiro autor da obra, é a vida que flui eternamente. Bom, a gente tem como exemplo disso, né, os irmãos Miyoshi e Daijiro Matsuda, na história deles, né, quando os dois irmãos, já no Brasil, o professor Daijiro estava com problemas intestinais, não pôde ir para o trabalho, e aí o professor Miyoshi Matsuda deixa um livro, A Verdade da Vida, ao lado da cama dele, porque ele ficou acamado. E aí, bom, não posso sair de casa, não posso trabalhar, ele começou a ler o livro A Verdade da Vida. E lendo o livro A Verdade da Vida, ele se curou, né? Então, isso prova que realmente, né, o ensinamento da Seichonoye, o verdadeiro autor das obras da Seichonoye é a vida que flui eternamente, né? Esse é o primeiro sentido, né, quando a gente fala da transmissão da sagrada tocha da verdade. O segundo refere-se à posição do Supremo Presidente e o seu sucessor do seu posto, né? Garantindo assim a continuação da sagrada tocha da verdade. A transmissão do mestre para o sucessor, né? O processo, bom, aí vamos falar então do processo. Anteriormente falamos dos dois sentidos, né? Esse processo pelo qual, né, a transmissão da sagrada tocha ela ocorre, ela ocorre sobre dois aspectos. O primeiro é o particular ou privado e o outro é o aspecto público, né? Então, olha que interessante, uma dica para você lembrar na hora da dissertação, porque não é com consulta, né? É que quando nós falamos dos aspectos, as três palavras começam com a letra P, né? Particular ou privado, que é sinônimo, e público, né? Ok, a transmissão da Suprema Presidência se dá com seu detentor a sede a um dos discípulos, o caráter privado, né? Se dá em um encontro face a face, denominado Menju, no qual a verdade se transmite de modo instantâneo, de mente a mente, como no conceito do Furyomonde. Furyomonde, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. O Furyomonde é aquela transmissão de mente a mente. Quando você fala para uma pessoa e ela não escuta, ela não entende, a gente deixa de falar e começa a vibrar mentalmente, né? Aí a conexão ela ocorre de mente a mente, né? Isso é o Furyomonde, né? Então o Furyomonde é aquilo que é inalcançável por meio de palavras, tá? E o outro aspecto é o público, né? No anúncio aos adeptos da escolha da posse do vice-supremo presidente. Então, adiantando um pouquinho aqui a apostila, muitas pessoas pensam que a transmissão ela se ocorre no momento em que o atual presidente ele falece ou abandona o cargo por uma doença, alguma coisa, né? E na verdade, aqui na apostila, lendo, depois vocês, né, lendo aí com bastante calma, vocês vão ver que o que a gente entende aqui é que o momento da transição não é quando o presidente deixa o mundo fenomênico e parte para o mundo espiritual, mas é quando o Supremo Presidente ele escolhe quem será o seu vice-supremo presidente. Ali ocorreu a transmissão da Sagrada Tocha, né?
Quando eu estava estudando aqui, eu me lembrei de falar para vocês que em cada segmento religioso, a escolha do sucessor, ela é feita de uma forma, né? Por exemplo, na Igreja Católica, né? Quando o Papa ele falece, ali sim, a escolha do sucessor é somente quando o atual Papa, né, o Pontífice, ele deixa o mundo fenomênico e parte para o mundo espiritual. E como que é feita a escolha da sucessão para o próximo Pontífice? Os cardeais, eles se reúnem, né, no conclave, e dentro desse conclave, eles vão escolher quem será o futuro pontífice. E as pessoas que acompanham do lado de fora, elas olham para uma chaminé. E quando a cor da fumaça que sai pela chaminé for cinza, significa que os votos, né, que cada um deu o seu voto num papel, eles queimam aquele papel e a fumaça sai preta. Não foi escolhido o sucessor ainda. Aí eles começam mais uma rodada de votação. E aí contam os votos, não deu. Então eles queimam aqueles papéis, e da fumaça que sai pela chaminé, sai a cor preta. Quando as pessoas que estão acompanhando do lado de fora olham para a chaminé e veem que dela saiu uma fumaça da cor branca, significa que já tem o sucessor, né? O novo pontífice. E aí, da mesma maneira que, como na Seitonoye, após a escolha no privado, né, no particular, ele tem que vir para o público, da mesma forma, quando sai a fumacinha branca, logo em seguida, né, abre a janela e aí sai o novo Papa. É anunciado publicamente quem é o novo Papa, ok? Então, para nós na Seitonoye, como eu disse, né, reforçando um pouquinho, a transmissão da Sagrada Tocha, ela não ocorre no momento em que o atual Supremo Presidente parte para o mundo espiritual, né? E aí então essa escolha se dá no momento mente a mente, face a face, né? No Furiomonde. E assim que o Supremo Presidente escolhe o seu sucessor, no momento em que ele nomeia quem será o seu vice-supremo presidente, ali já está feita a transmissão da Sagrada Tocha, né? E isso tem que se tornar público para que todos os adeptos, para que todos os membros da família Seitonoye conheçam quem é o nosso vice-supremo presidente. Tá bom? Muito bem. O sucessor da Sagrada Tocha da Verdade deve ser ao mesmo tempo... isso é um trechinho muito importante que vai falar do perfil desse vice-supremo, né? O sucessor da Sagrada Tocha da Verdade deve ser ao mesmo tempo alguém que tenha correta compreensão da vida que flui eternamente, que seja capaz de perceber com exatidão a mudança do tempo e discernir com precisão o que deve ser alterado. Isso, se constar na dissertação de vocês, vai enriquecer bastante a dissertação, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam perguntando assim: mas é alguém que sabe o ensinamento na ponta da língua? Sabe dizer assim, em que página de tal livro, em que parágrafo o mestre escreveu aquilo? Não, né? Isso não é reproduzir
palavra por palavra o que está escrito ali, né? Mas ele deve ser essa pessoa que tem a correta compreensão da vida que flui eternamente, de perceber com exatidão a mudança do tempo e discernir com precisão o que deve ser alterado. Professor Masanobu Taniguchi, quando ele fala disso, ele exemplifica numa metáfora, né? O conceito do ovo frito, né? Então, quando a gente vê o ovo frito, a parte branca externa é a clara do ovo, né? Ali é a parte periférica do ensinamento. Ali pode e deve sim seguir alterações segundo o tempo, o lugar, o espaço, né? O país, algumas adequações em relação. O que dentro do ensinamento a gente não pode alterar, e aí, né, dentro da metáfora do ovo frito, é a gema. A gema do ovo é a essência, né? Então, a essência é a vida que flui eternamente, né? É a verdade, homem, filho de Deus. A parte periférica é onde o vice-supremo presidente, com a característica desse requisito, é ver e identificar onde precisa sofrer as alterações para acompanhar o tempo, né? E ainda, como líder central, seja dotado de capacidade, então essa é a quarta característica do Supremo Vice-Presidente, né? Capacidade de expressar, que transmita com clareza esse ponto aos outros membros do grupo religioso, né? Não há pessoa melhor qualificada para perceber se o candidato à sucessão preenche todos os requisitos, né? Aqui também, ainda na apostila de vocês, diz assim: não há pessoa melhor qualificada para perceber se o candidato à sucessão preenche todos os requisitos, a não ser o detentor da sagrada tocha da verdade, no momento de escolha. Eis porque a melhor forma de nomeação do próximo sucessor da sagrada tocha da verdade deve ser feita diretamente o mestre nomeando o discípulo. Portanto, o posto máximo da Seichonoye se transmite não na morte do Supremo Presidente, mas na escolha do Vice-Supremo Presidente, né? Bom, aí na sequência vai reforçar a ideia, né, de que uma vez feita a escolha, isso tem que tornar-se público, deve ser anunciado. Por exemplo, o professor Masanobu Taniguchi, ele não tem o vice-supremo presidente, né? Então, no momento em que ele fizer a escolha dele, isso vai se tornar público, né, para todos nós. Ok? O encontro face a face é realizado em caráter privado, mas deverá ser anunciado publicamente para que passe ao conhecimento das pessoas, deixando claro aos membros da organização qual será o próximo sucessor. A definição do aspecto público da transmissão está definida no artigo 10 da Constituição Religiosa da Seichonoye, que define que, dentre os pertencentes à linhagem do iniciador da doutrina ou algum devoto da Seichonoye, né? Bom, esse artigo número 10, ele sofreu uma alteração, porque anteriormente
nesse artigo 10 da Constituição da Seicho-no-ie, dizia, né, não deixava claro. Então, o professor Masaharu Taniguchi iniciou o movimento. Quem foi o seu sucessor? O seu genro. E quem sucedeu o professor Seicho Taniguchi? O seu filho, professor Masanobu Taniguchi. Então, a ideia, né, é que só os membros da linhagem do fundador pode ser o sucessor. No artigo 10, isso fica claro que não. Né? Claro que fala no artigo que, dentre os pertencentes à linhagem do iniciador da doutrina, da Seicho-no-ie, né, ou algum devoto da Seicho-no-ie. Então, aqui está deixando claro que não só descendentes da família Taniguchi podem vir a ocupar o cargo, né, de Supremo Presidente. Quando da posse no cargo do vice-supremo presidente, ele, o vice-presidente, será reconhecido publicamente como aquele que recebeu a sagrada tocha da verdade, né? Ok, muito bem, vamos adiantar aqui um pouquinho, né, porque o tempo está correndo. Quando ocorre a transmissão da sagrada tocha da verdade? Então, muitas pessoas acreditam que a sagrada tocha da verdade, a transmissão só ocorre com o falecimento do Supremo Presidente, mas hoje a gente entende que não, né? Que no momento em que ele nomeia o vice-presidente, isso já ocorreu, então, a transmissão da sagrada tocha, né? Eu deixei anotado aqui, para não esquecer de falar, que caso o Supremo Presidente faleça, antes da escolha do vice-supremo presidente, como que é feita então essa sucessão, né? Se o atual Supremo Presidente, ele falece e ele ainda não tinha nomeado o seu vice-supremo, a eleição, é escolhido o candidato, ele é escolhido por meio de uma Assembleia Geral da cúpula da Seicho-no-ie, né, na sede internacional. Isso está na apostila dos senhores, tá? O atual Supremo Presidente, que é o professor Masanobu Taniguchi, ele recebeu do seu pai, o professor Seicho Taniguchi, a transmissão em 1990, ao tomar posse oficialmente como vice-supremo presidente, né? E assim, então, todos os adeptos, eles aceitam de forma natural a sucessão, porque assim é feito, né? Bom, dentro aqui na apostila também, na página 16, bem no rodapé, está escrito assim, olha: quem conduz o movimento de iluminação da humanidade, o movimento internacional de paz pela fé, é Deus. E ele se expressa através do trinômio. Isso é muito importante vocês memorizarem também, para constar na dissertação de vocês. Como que é composto esse trinômio, né? O Deus da Seicho-no-ie, em seguida o Supremo Presidente e o Vice, e o terceiro do trinômio, o ensinamento, né? Então, recapitulando, né? Como que é composto o trinômio, né? Deus, né? Deus da Seicho-no-ie. Segundo, Supremo e Vice-Supremo Presidente. E em terceiro, né? O ensinamento da Seicho-no-ie, né? Atualmente, caminhamos rumo à construção de uma nova civilização
E precisamos, mais do que nunca, alinharmos com a doutrina na era atual. Eu queria chamar a atenção, nossa, que aqui na apostila, bem no rodapézinho dela, quando ele fala, atualmente caminhamos rumo à construção de uma nova civilização, está entre aspas, tá? Por que está entre aspas? Porque nova civilização não quer dizer que no passado não se discutiam questões que a gente vê tão relevante hoje. O mestre, se nós formos pegar o livro escrito lá em 1930, 32, ele já falava de coisas que a gente vê acontecendo hoje, Então não quer dizer que porque é nova, a gente tenha que entender que nunca foi falado nesse assunto. Ao contrário, se a gente for ler com calma os primeiros livros do mestre, a gente vai ver que lá ele já falava sobre isso. Ele já alertava muitas coisas. Aliás, abrindo um parênteses aqui, gente? Dá a impressão que o mestre assistiu o Fantástico Domingo e escreveu o livro, de tão atual que é a leitura do professor Masaharu Taniguchi, Então, e precisamos mais que nunca alinharmos com a doutrina na era atual. Sobre isso, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi já nos preparou quando no livro O que deve fazer o dedicado à iluminação, no capítulo 58, explicou que é errado pensar que a Seichonoye se tornará inviável quando o presidente vier falecer, pois afirma que aparecerá um alto-falante para dar continuidade à missão. Olha que legal, Ele usando uma figura de linguagem, a metáfora, Quando aparecerá um alto-falante, o seu vice-supremo presidente ou o seu sucessor, Para dar continuidade à missão. Não há com o que se preocupar. Fantástico isso, fantástico. Bom, aí nós temos aí algumas leituras, complementares sobre o alinhamento da doutrina, o que deve fazer o dedicado à iluminação, na página 58, que foi o trecho que eu acabei de citar, um texto muito lindo que fala sobre a vida que flui eternamente, está no livro A Verdade da Vida, volume 27, nas páginas 137 e 138. Sobre a vibração da vida na palavra escrita, está no livro A Verdade da Vida, volume 25, nas páginas 17 e 18. E sobre o princípio da centralização, Ascendedor número 67. Bom, meus amigos, essa aula é uma aula que, como eu disse bem no início dela, a gente pode escrever com as nossas palavras, sim. O que a gente não pode é mudar o sentido. Eu tenho que entender, na hora de fazer a dissertação, de seguir o início, seguindo o início, meio e fim. Para que a gente não fuja do que está escrito aqui. Para isso, uma técnica interessante é colocarmos os pontos um embaixo do outro. Quando eu for fazer dissertação, eu não posso esquecer de falar sobre isso, não posso esquecer de escrever sobre isso, e aí eu vou colocando os itens que, na hora de dissertar, na hora de escrever, posso até escrever com as minhas palavras, mas exatamente seguindo esse roteiro que está aqui no livro, na apostila de vocês, nas páginas 15, 16 e 17.
Bom, aí também continuando na página 17, questões para reforçar o estudo realizado. Agora é com vocês, né? O que é transmissão da Sagrada Tocha da Verdade da Seicha Noye? Escrevam com as suas palavras. Quando ocorreu a transmissão da Sagrada Tocha da Verdade ao atual Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi? Acabei de falar para vocês, inclusive o ano que ele recebeu a Sagrada Tocha, né? Então, tem aqui o roteirozinho para vocês praticarem e estudarem. Muito obrigado pela oportunidade de rever esse assunto tão importante que é a base do ensinamento da Seicho Noye. Muito obrigado, parabéns pelo estudo de vocês. Muito obrigado.